Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que vem falando bastante comigo e eu acredito que ela vai falar com você também, amém? Se encontra no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, vamos ler os versículos 7 ao 9, amém? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, vamos ler dos versículos 7 ao 9. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu creio aqui que os irmãos que estão aqui já ouviram ou já leram essa palavra. Aleluia. Mas eu creio que ela pode falar com você novamente, amém? Glória a Deus. Vou dizer a leitura. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como justiça própria, porque isso procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, aqui o nosso irmão Paulo, ele vai advertir aos nossos irmãos na igreja de Filipos sobre os maus obreiros. Paulo começa, meus irmãos, no capítulo 3, dizendo o seguinte: quanto mais, meus irmãos, se alegrem-se no Senhor. Eu escrevo de novo a vocês as mesmas coisas. Aleluia. Não é um problema para mim, Glória. mas é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com as falsas circuncisões, porque nós somos a verdadeira circuncisão. Aleluia. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, ao invés de nos confiarmos na carne. E Paulo diz, meus irmãos, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Meus irmãos, Paulo aqui ele vai falar sobre a questão de nós se gloriarmos na carne. Porque naquele tempo existia que alguns obreiros daquela época se gloriavam muito na carne, pelo fato da circuncisão, pelo fato de eles manterem aqueles usos e costumes da circuncisão. E Paulo vai advertir, meus irmãos, a nós, para nós termos cuidado, para nós não confiarmos na carne. E uma coisa que eu acho interessante do nosso irmão Paulo é porque ele compreendeu a essência do Evangelho. Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda. Considerei como perda para ganhar a Cristo. Meus irmãos, Paulo, quando ele conheceu a Jesus Cristo, ele entendeu que o Evangelho, meus irmãos, ele não propõe uma religião. Aleluia. Nós é que temos uma religião. Mas o Evangelho em si, ele não propõe uma religião. Quando nós vemos o Evangelho, nós percebemos que o Evangelho ele propõe uma mudança de vida. No entanto, que quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, ele diz da seguinte forma, aquilo que nós acabamos de ler: mas o que para mim era perda, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda. Eu considerei como perda para ganhar a Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem falado bastante comigo nessa passagem da forma seguinte: o que importa quando nós começamos a servir a Deus? O que é que importa? O que é que vai importar, meus irmãos, para nós quando nós começamos a servir a Deus de verdade? O que é que importa? Um carro novo? Uma moto nova? Uma profissão? O que é que importa? Nada, meus irmãos, não importa nada. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que nós somos materialistas demais.
Nós nos preocupamos com as coisas daqui, quando na verdade nós deveríamos nos preocupar que nós estamos agradando a Jesus. Nós estamos servindo a Deus da maneira correta. Porque, meus irmãos, Jesus falou o seguinte, no livro de Mateus, no capítulo 6, buscai o reino do Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Se nós olharmos, irmãos, nos versículos anteriores, Jesus está falando ali de coisas básicas da vida. É isso que ele prometeu, meus irmãos: comer, beber e vestir. Ele prometeu essas muitas coisas. O problema é que estão deturpando o Evangelho. Estão prometendo coisas, meus irmãos, que não estão de acordo com a palavra. Eu quero voltar novamente à frase que eu falei. O que é que importa para nós, meus irmãos, quando nós começamos a servir a Cristo? Nada, meus irmãos. Nós temos que melhorar nessa questão, porque às vezes nós somos materialistas demais. Olhamos as coisas com um olhar muito carnal, quando na verdade nós deveríamos olhar as coisas no âmbito espiritual. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor falou, um pastor que eu acompanho. Vamos supor que chega um irmão na igreja, um irmão de carro zero, com roupa nova. Por acaso alguém diz o seguinte: nossa, esse irmão é abençoado, hein? Ô glória, esse irmão é abençoado, hein? Coisa boa. Poxa, então quer dizer que aquela senhorinha que vai para a igreja, está ali todos os dias, ela não é abençoada, não? Sabe por que ela não é abençoada? Porque ela vai para a igreja a pé e a roupa dela é velha. Aleluia! Os jovens vão lá, meus irmãos, na casa daquela senhorinha, e as senhorinhas aconselham os jovens. Aquela senhorinha já aconselhou alguns casais, e eles estão servindo a Deus. Aquela senhorinha já pregou o Evangelho para algum menino, e hoje em dia ele é um pastor e está fazendo a obra. Deus, glórias. Quer dizer que essa senhorinha não é abençoada, não? Aleluia. É lógico que é, meus irmãos. É porque nós somos materialistas demais, quando na verdade nós deveríamos olhar as coisas no âmbito mais espiritual, né? Deus, glória. Mas eu acredito, meus irmãos, que esse mesmo Deus, meus irmãos, que nos chamou, Ele vai, meus irmãos, nos ajudar a melhorar, Glória a Deus! a servir a Cristo todos os dias, da maneira como Ele quer, amém? Agradece meu Aleluia. Ai, não lembro, só vou mudar de si, ai, não